Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos fazem companhia neste sábado, 17 de dezembro de 2022. Está no ar o programa Análise e nós vamos juntos até às 11h30. O programa Análise tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Na técnica, no programa de hoje, nós temos Thomas Pipe e Fernando Barcelos. Você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM e também pela TV Diário, nos canais 26 e 526 da NET. Também, na próxima semana, o programa fica disponível no YouTube do grupo. Hoje nós vamos tratar sobre o Dezembro Verde, o mês dedicado à conscientização pelo não abandono dos animais. Por isso, participam conosco hoje o Superintendente de Controle e Bem-Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente de Santa Maria, o Alexandre Caetano, que é médico veterinário. E também a tesoureira da Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria, a APASME, a Marta Siqueira, que também é presidente do projeto Pelos Animais. Bem-vindos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, então, como a gente vai falar hoje sobre a questão do abandono dos animais, em prol da guarda responsável dos animais e em combate ao abandono e maus tratos, a campanha Dezembro Verde ocorre em todo o país, uma campanha nacional, durante o último mês do ano, Este que é também um dos onde é mais registrado o abandono juntamente com os próximos meses do verão, Em Santa Maria, conforme os dados da prefeitura, cerca de 97% dos animais que estão nas ruas são semi-domiciliados, Então, para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que o superintendente Alexandre nos falasse da situação aqui no município em relação aos animais que vivem nas ruas e o que seriam os animais semi-domiciliados. Tá bom. Em primeiro lugar, uma satisfação muito grande em participar e aceitar vir aqui ao teu convite, Cláudio, na CDN, no programa Análise. A questão dos animais que vivem em situação de rua. Existe uma confusão muito grande que as pessoas cometem, achando que todo animal que está na rua ele é abandonado. Não é assim. 97% desses animais que se encontram hoje em situação de rua, eles são animais semi-domiciliados. O que quer dizer isso aí? É aquele animal que tem um responsável, que tem um proprietário, mas esse proprietário os cria com os portões abertos. E eles vão para qualquer lugar da cidade. Então é uma atitude assim bem irresponsável por parte do proprietário desses animais. 3% desse montante a gente pode considerar animal abandonado. Normalmente o animal abandonado ele é aquele que fica no lugar esperando que a pessoa que o abandonou e jamais vai voltar, volte para lhe pegar de novo, lhe resgatar novamente. Mas isso não acontece. Aí com o passar do tempo, alguém vai dar um alimento, alguém vai dar água e esse animalzinho vai então em busca dessa pessoa, desse carinho e dessa atenção, já que ele não tem mais daquela pessoa que o abandonou. Então, é isso que acontece na cidade. E por que o Dezembro Verde? É uma campanha que acontece em todo o Brasil, mas aqui em Santa Maria, desde 2018, nosso prefeito, Jorge Pozzobon, assinou a Lei 6.300/2018, que é essa lei do Dezembro Verde contra o abandono dos animais. E o abandono não é só com cães e gatos. Os cavalos são muito abandonados. Sim. Então as pessoas já não se acham mais em condições de continuar sustentando, alimentando um animal de grande porte. O que faz? Solta e deixa que o animal vá se alimentar nos canteiros, nos parques,
nos jardins. Sim, acaba acontecendo todo aquele transtorno que a gente já está sabendo. Tá, então só para quem está em casa nos entender, né, que ficar bem claro, semi-domiciliados são aqueles animais que têm os tutores ou responsáveis, mas que deixam eles andar na rua, andar solto ou criam do lado de fora do pátio. Isso. Fora do domicílio, fora do semi-domiciliado. Tá, mas eles entram, às vezes saem, uma irresponsabilidade. E, por exemplo, os animais que têm as casinhas, né, aquelas do lado de fora que organizaram, aqueles eles são considerados como semi-domiciliados ou como de rua? Porque muitas vezes acabam colocando as casinhas justamente ali. E aí sim, aí se coloca uma casinha, vem vários animais, né? Porque normalmente tem alguém que os alimenta naquela região, né? Normalmente esses animais aí que tem uma casinha são aqueles comunitários. Mais tidos como animais comunitários. Mas há um problema muito grande aí, né? Colocar a casinha, animal não tem que estar na rua, né? Fere a lei das contravenções penais. Se a pessoa quer fazer o bem para o animal, adote e coloque dentro do seu domicílio, né? Colocar a casinha na rua, em cima da calçada, é um ofendículo. Se alguém se machuca, alguém não consegue passar naquela calçada, vai procurar a justiça para reclamar. Então não é correto, tá bom? Casinha dentro do domicílio, dentro do pátio. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas se solidarizam que tem os animais ali na rua. Claro, não vai deixar passando fome, mas muitas vezes não tem como assumir a responsabilidade total que envolve, né, ter um animal, questão de vacinação, da própria comida mesmo, né? Não tem muitas vezes como prover de modo contínuo e aí acabam alimentando esporadicamente quando é possível, né? Porque se compadecem, claro, da situação também, né? Eu vou ter que contar uma situação, e acontece seguido isso, mas vou ter que contar uma situação que aconteceu lá na Coab Tancredo Neves. Uma senhora resolveu assumir 2 cães, entre aspas, na rua. Colocou casinha, água e alimento para eles na rua. Os cães são territorialistas e eram animais de grande porte. O que aconteceu? As crianças que passavam para ir à escola e passavam nas proximidades da casinha onde eles estavam, ou eles avançavam ou agrediam a mordida, entendeu? E quem é que se responsabiliza por isso? Sim. A pessoa que colocou a casinha, né? Porque o município não cria animais. O município não permite que tenha casinha na rua. Mas a pessoa que colocou, que os alimenta, passa a ser o responsável por eles. E aí acontece de um boletim de ocorrência, de um registro de ocorrência policial, quem é que vai responder? A pessoa que está alimentando, dando água e colocou a casinha lá. E superintendente, e neste caso, né, onde então tem, né, tem vários, né, pontos que tenham as casinhas e muitas vezes nem tem as casinhas, mas tem alguém que alimenta e eles ficam ao ar livre ali mesmo, os animais, tanto gatos quanto cães, né. E não teria a possibilidade de a prefeitura prover um local para esses animais que não tem um dono, porque alguns municípios possuem, né? Mas é o maior problema que existe nos municípios, né? Porque não tem paz mais, né? Todo mundo, os outros municípios da volta aqui que tem animais que querem descartar animais, vão descartar na frente do canil ou gatil municipal. E aí os animais não têm dignidade nesses locais. Precisa passear todos os dias, né? Precisa limpeza diária, alimentação adequada, vermífugo, vacinas, imunobiológicos, e o município às vezes não consegue dar, vai sofrer ação judicial. Então, esse problema está dentro da consciência da comunidade. Tem que haver consciência, conscientização, não abandonar animais. E se quer criar na rua, quer deixar na rua, castre. Castre, identifique ele eletronicamente e coloque o seu CPF, entendeu? Sim, assumindo a responsabilidade. Assuma a responsabilidade, porque a pior coisa que tem é deixar o animalzinho lá
por conta própria. Ele vai se reproduzir aleatoriamente, vão dar crias indesejáveis, e essas crias, sim, serão abandonadas. Já nascem no abandono. Sim. Agora eu vou perguntar para a Marta, né, enquanto associação, que convive também, penso eu, que diariamente com inúmeros pedidos de ajuda, de resgate, que localizam animais muitas vezes feridos também, né? Então gostaria que tu falasse um pouquinho da situação que tu te depara enquanto a associação e também o projeto pelos animais. Sim. A gente, começando pelo começo sobre o dezembro verde, eu tenho notado que no mês de dezembro a gente toca nesse assunto, mas o abandono é durante todo o ano. Mas tem mais um detalhe também, somente animais sem raça são abandonados, porque ninguém larga uma ninhada de shih tzu, uma ninhada de cofapzinho, de lhasa, e que não vá surgir 500 pessoas querendo. Os animais são abandonados porque as cadelas entram no cio durante o ano todo. Então, hoje em dia, a gente está tendo uma esperança com o castramóvel que está instalado aqui em Santa Maria, que isso está diminuindo os gastos da nossa associação. Porque todo e qualquer resgate sempre sai do nosso bolso. Nós não existe uma verba pública que nos dê um amparo e nem atendimento gratuito, porque a gente entende que as clínicas têm o direito de receber pelos seus serviços. E muitas até, às vezes, acabam ajudando ou facilitando a forma de pagamento, né? A maioria, todas ajudam determinados projetos com desconto, com prazo, tem muitas coisas que não são cobradas, só que é uma demanda do ano inteiro. Então, nesse momento, hoje, a nossa associação teve uma economia, está tendo uma economia em 2022 de em torno de R$70 mil. Economia, porque nós conseguimos castrar essas cadelas pelo castramóvel. Então, isso com certeza diminui o abandono, porque a gente traz pessoas da comunidade. Somente pessoas com um CAD único podem se inscrever para fazer a castração do castramóvel através da APAS. É um movimento, né? Mas a questão do abandono, para concluir o pensamento, é o ano inteiro. Hoje, esse mês a gente toca, depois tem outros meses do ano, tem outros assuntos que são levados mais a considerar. Mas, claro que no verão, o pessoal, com o calor, a água evapora mais rápido, e então acontece do animal ser mais negligenciado no verão. É claro que no inverno tem a questão do frio, então o ano todo é uma luta, né? O ano todo, né? Tem alguns dados, né, que identificam esses meses, né, por relação ao pessoal sai de férias, né, muitas vezes, e não entendo como, né, negligenciam um animal, porque... Não sei, eu mesma tenho gato, vocês também com certeza devem ter, né, animais. Temos. A gente trata como praticamente alguém da família, ou então um membro muito querido que a gente dá atenção e que jamais vai deixar de prover. Às vezes, muitas coisas a gente dá melhor até, né, para eles, do que deixa de comprar alguma coisa para prover. E as pessoas, às vezes, acabam viajando e por não ter com quem deixar, ou alguém que vá cuidar, acabam abandonando, às vezes, até na beira da estrada, né? A gente vê vários vídeos. Nas saídas da cidade. Tem pontos onde vocês localizam mais... Tem. É importante chamar a atenção que o abandono é um crime. Né? E hoje, com a lei sanção, as penalidades ficaram potencializadas. E o momento que... Todo mundo tem um celular na mão. O momento que alguém... evidenciar um acontecimento desses, fotografar, identificar a pessoa e denunciar, certamente essa pessoa ou vai pagar uma multa bem alta, vai ser notificado e pode até ser preso. Tem, pode até ser preso agora, né? Em Santa Maria já houveram prisões. Né? Há pouco tempo aí já aconteceu, por maus tratos. Sim. Mas o abandono é crime. É com a polícia. Sim, a gente vê, né, seguidamente casos, não só aqui, claro, isso é algo geral, né? Mas a gente vê muito isso, assim, de vídeos, né, das pessoas filmando alguém, flagrando alguém que abandonou. E agora também temos mais de 1.200 câmeras de segurança via CIOSP também, então isso auxilia bastante a identificar, né, também as pessoas que estão ou maltratando ou até mesmo abandonando, né.
E em relação à responsabilidade dos tutores, a gente estava falando anteriormente ali da questão de alimentar, de muitas vezes a pessoa não querer se responsabilizar por inteiro. Gostaria que vocês falassem um pouquinho, não sei, acho que a Marta, de repente, pode nos falar quais são as responsabilidades, até porque vocês lidam também com adoção de animais, né? Sim. Então, todo o processo que envolve quando vocês vão encaminhar também um animal para adoção, o que essa pessoa, esse tutor, ele tem que prover ao animal para então poder adotá-lo? A gente faz um processo muito parecido, claro, em menor escala, de uma adoção de uma criança. A gente, primeiro, quando nos procura, eu quero adotar um animalzinho, a pessoa vem com uma ideia pronta. E a ideia pronta é porte P, peludinho e branquinho. O racismo existe também nos animais. Mas, contudo, a gente oferece todos os que a gente tem, a gente mostra. E daí eu tento entender o que tipo de animal ele procura. Se ele quer fêmea, quer macho, que porte que ele quer, macho ou fêmea, filhote, adulto. E a partir dali, no que ele se interessar, que ele escolher aquele ali, eu faço uma entrevista online com 25 perguntas que a pessoa tem que me responder, porque eu tenho que conhecer um pouquinho da pessoa e ela me manda fotos do espaço dela. Eu sempre peço, nunca é uma invasão de privacidade. Peço fotos das aberturas, no caso de gatos é somente com tela de proteção. E para cachorro eu peço fotos dos portões, não pode ter acesso à rua. Justamente também para não virarem animais adotados semi-domiciliados também, né? E a gente sabe também que há, infelizmente, alguns casos de pessoas que adotam para maltratar, né? Infelizmente é complicado, mas acontece, a gente sabe, né, que muitas vezes a pessoa adota na emoção. A gente vê muito vídeo fofinho na internet, mostrando um mundo fantástico, mas o animal, ele é um ser vivo, e ele, muitas vezes, a questão do abandono é porque a pessoa perde o controle. É aquele cachorro que cavoca, faz buraco no pátio. Sim, a pessoa adota, além então da mudança, outros fatores, né, que são citados no abandono. A questão comportamental e de personalidade do animal, porque cada animal também tem a sua são as identidade. 5 liberdades dos animais. O animal tem o direito de se expressar conforme a raça dele. Então, até 1 ano, 2 anos, ele vai pular, ele é filhote, vai roer, tem a questão dos dentinhos, que nem criança, né? Gosta de morder. Então, isso também é um motivo. E outro também, me corrija se não for, mas de adaptação de outros animais da casa, que muitas vezes já tem, é motivo, né, para devolução também. Eles, vamos pegar mais um animal para fazer companhia, e às vezes aquele que já mora na casa não quer a companhia e não aceita, né, tem resistência. Verdade. Também a questão de ser maior de idade, de possuir uma renda. Tem vezes que é o jovem, o menor de idade, que quer o animal, daí a gente entrevista a mãe ou o pai. E a gente não usa mais o termo de adoção, porque a gente entende que se a pessoa quer fazer alguma maldade com o animal, não interessa se ela assinou um papel, se ela não assinou. Então, quando a gente conhece um pouquinho a pessoa, a gente já começa a entender que tipo e que tipo de local esse animal vai estar, que tipo de família vai ser. A gente pode dizer que a cada 10 adoções, uma dá problema, de devolução, da gente ter que pedir para retirar o animal. Teve vezes que eu já tive que comprar o animal de volta, oferecer dinheiro, assim, porque a pessoa disse que gastou. Não, eu lhe devolvo o dinheiro que o senhor gastou, o senhor me entrega o animal. Porque apresentou que não estava cuidando conforme... A gente faz visitas sem avisar, a gente dá uma passada no local sem avisar, ou manda... Normalmente, quando manda uma entrevista ali, a gente já lá no grupo, alguém conhece? Mora perto da minha casa. Então, dá uma passada aí, vê como é que tá o bichinho aí. Sim, porque senão acaba gerando um problema, às vezes, até maior do que o animal em si. Porque a gente não tem o direito de tirar o animal de um local que tá ruim, de abandono, de rua, de machucado, e colocar ele numa pior ainda, né? Mas assim, os animais que são abandonados é filhote ou é animal doente. A gente já... Ou idosos também. Os idosos, né? Em situação que ele não vai sair dali se não for carregado. Olha a crueldade. Esses dois aí. Ninhada, assim, às vezes na beira da faixa. A maioria morre atropelado, então... O ser humano Sim, e cruel. Dos idosos, né? Convive às vezes a vida inteira com a família. Quando aquele animal, a pessoa não tem mais a utilidade, eles descartam como se não fosse um ser vivo, né? Infelizmente.
Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, até a gente iniciou nesse assunto e não foi mais adiante, de locais onde vocês registram maior número de animais abandonados, né? O senhor falava nas rodovias, tem pontos específicos ou bairros que sejam? Tem. Aqui, por exemplo, Peral Velho. É um lugar ali que estão sempre abandonando animais. Na estrada Fiorino Stefanon, que ela sai lá na BR-158 em Boca do Monte, né? Ali é outro lugar que abandonam muitos animais. Faixa de Rosário, segunda, terceira ponte. Tá. É mesmo. Tanto gatos quanto cães. Mais cães. Mais cães. A população de cães é maior, né, no município. Nós temos aqui em Santa Maria em torno, aproximadamente, 63 mil cães e 34 mil gatos. Isso ao todo, inclusive os que têm as suas residências, os seus tutores, né? Existe uma estatística aí que a gente faz um cálculo. Para cada pessoa, tantos animais, para cada 4 pessoas, um animal. Sim. Tem que ser uma estimativa, até porque não tem o controle não há, né, a obrigação da microchipagem em cães e gatos, né? Mas já existe a lei. Existe a lei. Só que a gente não tem como cobrar isso aí hoje, né? Mas todo animal, por exemplo, que é feita uma cirurgia, uma ovarioesterectomia pelo município, uma castração, ele também é microchipado. Porque nós temos um projeto de controle de natalidade que é a castração, né? Castração cirúrgica. E em cima disso, o que a gente precisa fazer? O controle populacional, que é uma competência nossa, é uma atribuição nossa, trabalhar em cima do controle populacional. Mas como é que você faz o controle populacional? Tu castrou, controlou a natalidade. No momento que você microchipou e linkou ele com o proprietário, identificou ao proprietário, você já começou a fazer um controle populacional. Sim, agora no próximo bloco a gente vai falar também um pouquinho do castramóvel, explicando, e também vamos falar um pouquinho da questão dos cavalos também, que também são abandonados. A gente inclusive já trouxe aqui no programa a responsável pela comunicação lá do IBEA também, nos trazendo também, né, um panorama. Falou muito também sobre isso do abandono também dos animais, né? Mas agora a gente vai para um intervalinho e aí nós já voltamos, tá? O Análise já retorna. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A construtora Jobim informa, já tem um novo Porsche Macan T para sorteio entre os compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições ainda mais facilitadas para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada a partir de apenas R$ 99.800. Saldo parcelado em 30 vezes com 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim com amor. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Viva o Natal 2022. Ilumine o seu coração. De 30 de novembro a 23 de dezembro, uma programação especial, repleta de atrações para toda a família. Participe! Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Realização Prefeitura de Santa Maria. A cidade cuidando das pessoas. O
Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 17 de dezembro de 2022. O programa tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece a nossa história junto aos associados e produtores rurais. E um recadinho, você já conhece o Clube D+, do Grupo Diário? Chegou o Clube D+, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário, nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha ser D+. No programa de hoje, então, nós contamos com o Alexandre Caetano e a Marta Siqueira. Estamos falando sobre o Dezembro Verde, o abandono dos animais, a situação aqui no nosso município. E no primeiro bloco, o superintendente Alexandre estava nos explicando, então, sobre a questão do abandono. A gente também questionou a questão de não ter o espaço, então, pela prefeitura. E ele estava nos explicando, né, agora também no intervalo, por que não há esse espaço, né? Então, eu gostaria que você também colocasse agora, então, para quem nos ouve, né, entender, porque isso é algo que sempre questionam, né? Por que o município não provém um local para esses animais, por favor? A gente chama de depósito de animais, né? Canil e gatil municipal é depósito de animal, não passa disso. Os animais que vão para lá, eles não têm dignidade, não recebem a atenção adequada, eles precisam passear todos os dias. O animal, ele considera, principalmente os cães se socializam pela consideração. Se um não considera o outro, eles vão brigar até morrer. Um precisa ter consideração pelo outro, e aí aquele outro vai ser o dominante, e o que teve a consideração vai ficar num cantinho da tela 24 horas por dia sofrendo crueldade e maus tratos. Medo, né? Então, em função disso, a gente foi muito cobrado aí pelo Ministério Público com relação à construção de um canil e gatil em Santa Maria. Mas nós conseguimos, trabalhando, conversando com os promotores, convencer que não é a melhor saída. Não existe um município no Rio Grande do Sul que não tenha tido problema com a justiça, com canil e gatil. Ele começa muito bem, tem 10, 15 animais. No primeiro ano ele tem 600. E vai fazer o quê? É difícil de tu manter um controle sanitário dentro de um espaço desses. Os animais se reproduzem. Muitos vão nascer e morrer logo após o nascimento, porque não existe um controle sanitário adequado numa superpopulação de animais dentro de um espaço diminuto.
Então isso a gente conseguiu mostrar para o Ministério Público e a gente trabalhou em cima de uma alternativa. É isso que eu ia lhe perguntar, então, né? Exato. Quais as políticas públicas, então, desenvolvidas, né, aqui no município, para, então, tentar amenizar, né, essa situação dos animais, né, de rua ou semidomiciliados? Tá bem. Então, o que aconteceu? A gente, preocupado com a situação, né, de ter que fazer um canil e gatil e cair na vala comum, como todos os outros municípios, logo que eu assumi a Central de Bem-Estar Animal, em 2017... eu fui acompanhar 3 vereadores em várias cidades do Rio Grande do Sul e conhecer a realidade de cada canil e gatil desses municípios. É totalmente desagradável. É desagradável. Os animais estão defecando e tem que estar limpando a toda hora e nem sempre se consegue. Então é bem difícil. E um excesso de animais por área, por metro quadrado, lugar que era para ter 50 animais com 200, 300, eles acabam se estressando, brigando, não há controle. Então a gente trabalhou muito em cima de um projeto chamado Rede de Proteção Animal de Santa Maria. O que busca esse projeto? É trabalhar associado às ONGs, que já tem know-how, que trabalham com carinho, com amor com os animais, né? Não vão estar lá um funcionário que está recebendo um determinado valor. Não, eles têm carinho, têm amor, têm dedicação, têm o know-how, têm o conhecimento. Então, por que não valorizar esse trabalho, né? Então, o que a gente pensou? Num primeiro momento, a gente vai produzir ração e fornecer uma ração super premium para eles, uma ração de qualidade, tanto para filhote como para adulto. Mas além desse trabalho de ajudar na alimentação, que é o fator o que eles mais necessitam é alimento hoje. Claro, tem outras coisas que a partir do momento do conhecimento, né, da realidade, da situação dos lares e das ONGs, a gente vai começar a colocar nessa rede de proteção animal, como vermífugos, de repente vacinas, de repente alguns atendimentos clínicos, né? Isso a gente vai aprendendo, vai conhecendo a realidade deles e vai melhorando o nosso projeto. Alexandre, em relação à ração também tem uma questão importante que é a produção dela, né? Quem que vai produzir, né? Então a ração, o prefeito, quando eu apresentei o projeto para o prefeito, ele disse assim, gostei da ideia, mas vamos fazer um trabalho social junto. Ideia do prefeito. Vamos fazer um trabalho social. Eu digo, tá, como? Não tem uma fábrica de ração lá na PESM, no presídio? Estava começando uma fábrica de ração. Inclusive o professor Marcelo Cecim, que é o orientador lá, um abraço para ele, excelente profissional, ensinando os apenados a produzir ração. Então já formaram 2 turmas de apenados. E o prefeito decidiu, então vamos aumentar aquele projeto com os apenados que a prefeitura usa nas praças e jardins, né? São em torno de 40 apenados, mas nem todos estão trabalhando, então vamos pegar uns 4 desses para produzir ração. E aí se tornou um trabalho social também, né? Aí a prefeitura vai pagar 70% do salário mínimo, que é isso, para cada um deles, e eles vão produzir ração para nós. Num primeiro momento serão 6 mil quilos de ração a cada 6 meses. E já tem uma data para iniciar? Já era para ter começado, né? A Martinha fez um trabalho de prospecção de preços, né? Porque a PESM me pediu que a gente comprasse os insumos e fornecesse para eles, né? E a gente foi atrás, um monte de coisa. Então agora está no setor de licitação para compra. Tomara que saia agora no mês de janeiro, né? Eu já era para estar com essa ração pronta desde o ano passado. Inclusive o pessoal da penitenciária nos cobra muito isso. Mas agora está com o pessoal da licitação. Mais aí da parte burocrática. Exato. Porque para a prefeitura adquirir qualquer bem ou material precisa passar pelo processo de licitação. É dinheiro público que vai passar por um processo de licitação. Então eu acredito que no mês de janeiro a gente já vai estar trabalhando com eles. E agora eles receberam uma máquina nova
uma extrusora de ração lá, bem grande, e até tem a participação de alguns políticos do município, né? E o prefeito também. Então vai potencializar e a gente vai conseguir dar uma ração de qualidade para o pessoal e conhecer a partir daí, conhecer a realidade de cada ONG, de cada lar temporário e ver quais são as outras necessidades. Vocês têm um levantamento de quantos grupos, assim, mais ou menos, existem que trabalham na causa animal? Sim. Hoje a gente tem 2 grupos que trabalham conosco, né, bem forte, e que estão, que é a PASME, né, a PASME, que a Martinha trabalha, e a Amigo dos Animais, o grupo Amigo dos Animais da doutora Marlene. São os 2 grupos que estão participando com a gente, mas tem mais grupos e a gente torce para que eles venham para o nosso lado também e trabalhem junto. Só para deixar claro, né, para o pessoal entender, mas tem tantos grupos, mas é que como é um dinheiro público, como é via município, envolve uma série de requisitos dos grupos, né, e das ONGs ou associações, como CNPJ, prestação de contas, que muitas vezes os outros grupos, por serem voluntários e não terem também como se envolver tanto, ou às vezes se envolve, mas não tem como prover a questão da documentação, muitas vezes não podem participar de algumas ações por esse motivo. Né? Seria interessante então que eles procurassem os outros que têm CNPJ e se agregam, né? Agregam ao trabalho dos outros grupos que já estão licenciados e credenciados. Existe um cadastro também na Central de Bem-Estar Animal, na Secretaria de Meio Ambiente, e nós temos ali 6 ONGs cadastradas. Só que quem está trabalhando realmente, quem está participando do castramóvel e do controle da natalidade, são 2 grupos, 2 ONGs. Uma pena, poderiam outros participar, né? Falando nisso, agora eu gostaria que pode ser a Marta, então, para a gente trocar um pouquinho a fala, falasse um pouquinho sobre o castramóvel. E aí depois o Alexandre complementa. Não tem problema. Para ilustrar, pode ser? Claro. Nós estamos muito felizes, né? É um grande avanço. São 2 vezes no mês que nós temos o direito de levar, e cada vez são 15 fêmeas, entre gatas e cadelas. Tem um pré-requisito que o animal não esteja com pulga, com carrapato, para não contaminar o espaço. É feito um pré-cadastro com a gente e o encaminhamento para o castramóvel no dia. A responsável, a doutora Patrícia, ela já está com tudo agendado, o nome do animal, o peso, a idade, só tem que chegar lá, assinar a autorização. Então, tudo, a comunicação com a prefeitura se tornou uma coisa muito positiva. Então, esse foi um grande avanço nosso de alinhar. Em março, se eu não me engano? Nós iniciamos em maio. Março, acho que era o início assim, do projeto, e daí foram elaborando para de fato iniciar. Exato, cadastro. Então, a gente está bem satisfeita com esse trabalho. Existe a expectativa do ano que vem descer para macho também, porque a gente entende que tanto o macho quanto a fêmea são extremamente necessários à sua castração. A fêmea, enquanto ela está prenha, ela não tá reproduzindo. O cachorro ou o gato, ele engravida a fêmea o ano inteiro. Mas a gente tem investido muito mais em informação também. Não adianta só resgatar, como o Xandão fala, o resgate é necessário. O resgate ele vai acontecer, mas quando nós retiramos o animal da casa do responsável, do seu proprietário, nós tiramos a responsabilidade dele. E nós não podemos nem denunciar, porque se eu espero um dia ou uns dias mais, eu vejo a situação, aí eu denuncio, a equipe, o doutor Alexandre e a doutora Patrícia vão lá e verificam os maus tratos. Aí então a ONG pode entrar em ação, se disponibilizando para levar para castração. Mas essa é uma luta bem complicada, porque existe muita ignorância da parte do ser humano que adota um animal e não castra na época certa. Porque uma cadela, que de uns 10, 20 quilos mais ou menos, ela pode produzir 10 filhotes por ano, né, em média. Então, quando a pessoa acha que tá ruim com uma cadela, imagina com 11, que daí é a mãe mais os 10 filhotes. E muitas vezes acham que vão cuidar, que vão segurar enquanto tá no cio,
Mas a gente sabe que o animal, ele é ligeiro, e né? Muitas vezes e é dado, às vezes muitas vezes é dado a injeção quando a cadela já está prenha. Aí, então, muitas vezes morre aquele filhote e aí nós somos chamadas. Nós somos chamadas, minha cadela não está conseguindo ganhar os filhotinhos, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer. Aí porque nós somos, existe muito preconceito ainda com as protetoras, com as ONGs, porque a gente cobra um posicionamento do proprietário. Porque a pessoa eu quero cachorro, eu quero gato, eu quero isso, mas tem condição? A gente está vendo que não tem. Então, como eu te falou antes, na entrevista a gente avalia uma série de coisas. E a gente troca informação entre grupos. E muitas vezes vem já uma resposta, não doa para sair, que eu já tive uma experiência negativa. Então, a gente tem uma relação boa com outros projetos. Tem tanto problema que a gente, no castramóvel, a gente não pega animal saudável. Dificilmente. Quase todos os animais que chegam lá ou tem uma piômetra, né, ou tumor de mama, ou tá em gestação. TVT, tumor venéreo transmissível. E para quem gostaria de castrar o seu animal, então via castramóvel, como que funciona? A primeira coisa tem que ter o CAD único social. Se não tiver o CAD único social, não tem que ser atendido por algum programa do governo, tá? E em dia, cadastro único social em dia. Segunda coisa, ter o animalzinho em condições de fazer a cirurgia, né? Hoje ainda a gente está fazendo só nas cadelas. E por que as cadelas? Agora eu vou te explicar o porquê as cadelas. Porque elas que apresentam o maior número de problemas reprodutivos. São elas que têm tumor de mama. São elas que têm piômetra, infecção uterina, né? São elas que gestam. Então a gente decidiu trabalhar primeiramente com as fêmeas. E é claro que eu entendo como mais importante os machos, porque o macho ele está o ano inteiro atrás da fêmea. Em questão de controle populacional, mas aí tem a questão também da saúde da saúde, fêmea, exato. Né? Por isso a gente deu, então, prioridade para as fêmeas no início do trabalho. E agora... O senhor tem quantas castrações que já foram realizadas? Quase 800, né, Martinha? Agora 700 e... Vai fechar 801, se der tudo certo. Vai tanto fechar entre 801. gatas como cadelas. Só que muito mais cadelas, né? Do que as gatas, porque houve um tempo aí que a gente tava sem a verba das gatas, porque tem verba para pequeno porte, para médio porte, para grande porte, para gata, entendeu? E a gente estava sem a verba das gatas, aí demorou um pouquinho, mas agora normalizou. E a intenção é continuar. A gente já está com o nosso projeto de castração de machos aprovado, já com a verba garantida, né? Com emendas impositivas também nos ajudando, né? Tem vereadores aí que estão mandando emenda impositiva para nós, que se entusiasmaram com a causa, né? E muitos que trabalham na causa estão nos ajudando bastante. Então é um sucesso. Só que agora a gente quer tentar fazer essa castração de machos em clínicas. Então a gente vai fazer uma licitação, processo licitatório, aquele que ganhar vai levar as castrações de machos. Sim, e hoje está aberto para castração nesse período, para qual... Não, para cadastro não mais, porque lotou 1.032 castrações já. Tem ainda então aguardando. Tem até março. Claro que aqueles que não vão acabam abrindo vaga para outros, daí a gente pega e faz um chamamento rápido, assim, um cadastro rápido. Aí após, então, esses que estão aguardando, que vai até março, o período, aí se abre um novo processo e aí vocês acabam divulgando daí, claro, para o pessoal saber, então, para a sociedade, qual grupo, através da CDN, dos meios de comunicação de massa. Só para salientar que nós temos uma luta muito grande para conseguir levar essas cadelas para o castramóvel. Porque tem muitas pessoas que não querem castrar, vêm com N desculpas. Ela é muito nova, ela é muito velha, eu tenho medo da cirurgia, não tenho que a gente consiga convencer, porque daí a castração é gratuita, a cirurgia, mas existe o antibiótico, o anti-inflamatório e a roupa cirúrgica, que é de responsabilidade dele. E o deslocamento também. O deslocamento e o jejum. Então, muitas vezes eles não fazem o jejum, o animal chega lá e vomita antes da cirurgia, não tem dinheiro para medicação, então tudo, a gente, além de fazer esse movimento para conseguir a castração de graça para aquele animalzinho, nós temos que pagar a medicação para eles, nós temos que pagar o transporte, se virar com carona,
Tem vezes que chega o animal sujo lá, porque a pessoa não se impede de dar um banho no animal, e sabe? também porque muitos animais desses não é a própria pessoa que vai atrás de vocês para castrar. São animais que vocês recebem denúncias muitas vezes, né? Aí já dá para ver, ó, o que as ONGs merecem de atenção. Olha o trabalho que as ONGs fazem, entendeu? Tem muita gente que não compra o medicamento, nem a roupinha cirúrgica, nem o colar elisabetano, é a ONG que... E a gente está com um pouquinho tempo só para a gente falar um pouquinho da situação dos cavalos também, porque também são abandonados, né? Não somente cães e gatos. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação aqui no município. Eu sou aqui de Santa Maria, sou formado aqui, mas eu trabalhei muito tempo fora daqui. Trabalhei no Paraná, trabalhei no Uruguai. E eu voltei para Santa Maria em 97, no ano de 97. E aí entrei para o Exército de novo. E em 2002 eu saí e montei uma clínica, consultório. E comecei a observar a situação de Santa Maria com os cavalos, né? E em 2009, na época o prefeito Schirmer me convidou para trabalhar na superintendência de desenvolvimento, lá no desenvolvimento rural, né? Defesa sanitária. E eu vi a situação dos cavalos de Santa Maria. E aí comecei um trabalho junto com a Guarda Municipal, na época não era o DMT, era a Guarda Municipal. E nós começamos a recolher os animais que estavam em abandono, montamos um livro de fiéis depositários, né? As pessoas que queriam ter um cavalo e que tinham condições, nos procuravam, faziam um cadastro naquele livro e o momento que aparecesse um cavalo, não interessa o cavalo, apareceu, ou é sua vez, o senhor quer ou não quer? Não quer, vai para o final da fila. E a gente começou a fazer esse trabalho. Muitos animais eram abandonados e a gente recolheu e começou a microchipar, identificar eles e passar para fiel depositário. Mais de 1.300 animais, de 2013 para cá. E aí hoje nós temos em torno de 200 equinos microchipados, né, porque a microchipagem veio mais tarde. Mas todos com resenha, laudo de rigidez, resenha é a identidade do animal, né? Resenha gráfica, e todos com fiel depositário. Aí começou a ficar difícil de conseguir fiel depositário, né? Mas com isso diminuiu o número de animais nas ruas. Hoje, se tu passar numa rua e ver um cavalo na rua, dificilmente ele vai estar sem um buçal, né? E um cabresto. Ou ele escapou de algum lugar. Lá em 2013 os cavalos nem tinham buçal nem cabresto, era tudo solto e acidente em cima de acidente, né? Hoje a gente ainda tem, né, registrado. Claro. A gente também recebeu a do IBEA, como eu tinha comentado antes, que lá também eles têm um número, se não me engano são 14 baias que tem. Normalmente tem mais algum cavalo, né, que fica, como ela explicou. E tem períodos também do ano que tem mais. Às vezes ali semana farroupilha, claro, se observa mais animais soltos, né? Claro. E isso causa um transtorno muito grande porque causa acidentes, né? Gravíssimos. Coloca em risco, muitas vezes, até com morte do animal ou até de um condutor, né, nas rodovias. Então também é importante essa conscientização junto às pessoas, que existem muitos carroceiros, né, também, e recicladores que utilizam, né, muitas vezes os animais, e tem uma rotatividade, né? Ela estava comentando isso, que às vezes é difícil ter esse controle de saber de quem é o animal, porque existe uma rotatividade grande, locam, alugam os cavalos para serviço, né, também. Sabe que a microchipagem dos equinos surgiu daí, né? Então o projeto é identificação eletrônica dos cavalos carroceiros. Então nós temos aí 200 cavalos de carroça com identificação eletrônica, né? Então já ocorreram acidentes, a gente já verificou com o microchip, identificou o proprietário e a polícia foi responsabilizar o proprietário. E há bastante resistência da... Hoje, sim. Quando eu comecei, eu cheguei a microchipar 15, 20 animais num dia só. E depois eles começaram, né, a fugir. Eu montava posto avançado para microchipar, né? Tipo balada segura, assim. E depois eles começaram a fugir. Só que o período de uso de animais de tração em Santa Maria está se esgotando. Vai até quando? Até 2024. 2024, dezembro, não tem mais carroça em Santa Maria. E aí eles vão reclamar, né?
Então a gente oportunizou, deu a chance para irem microchipar seus animais, né? Deixar eles legalizados, mas houve esse trabalho, essa dificuldade, né, de chegarem até nós nos postos para microchipar os animais. Só que está terminando o prazo. Sim. E no caso, os que forem microchipados, né, nesse período, vão poder andar naquela zona que é liberada para o cavalo, para o animal de tração. Hoje o centro da cidade já não pode mais. Outro problema é muitas vezes crianças, né, conduzindo também, né, infelizmente. Hoje, bem na região central da cidade, não pode andar a cavalo, mas muita gente ainda teima, né, e aí a fiscalização vai em cima, que é o Departamento Municipal de Trânsito. Entra uma questão complexa também, claro, porque muitos alegam que vai desprover, a pessoa precisa daquele meio para, né, então se sobreviver, se manter, né, aí também envolve um trabalho social, fora só a questão dos animais, mas junto às pessoas em vulnerabilidade que trabalham, tem várias secretarias envolvidas, né, assistência social, a saúde, nós ali, a educação, mas assim, quando a pessoa ela precisa realmente do animal, ela vai ter consideração pelo animal, ela vai alimentar e cuidar, né? Agora, só o açoite? Não, né? E andam na velocidade dos carros, e Claro, a gente sabe que muitos cuidam, claro, tem um carinho pelo apreço, mas alguns não, né, infelizmente. Principalmente os que microchiparam, os que identificaram, são aquelas pessoas que realmente se preocupam e têm consideração pelo animal. O caso é que falta fiscalização, né? Porque existe uma fiscalização bem rígida em rodeios e em exposição de animais. Mas esses aí, eu não entendo a fiscalização, não percebe esses animais aí. E por está sob quem que é o responsável por fiscalizar esses animais? Eu acho que é a Secretaria da Agricultura, eu acho, não, né? No trânsito, depende da área. Local, da área, né? Assim, se é numa rodovia federal, Polícia Rodoviária Federal fiscaliza. Se é numa rodovia estadual, Polícia Rodoviária Estadual. Dentro dos limites urbanos do município, o Departamento Municipal de Trânsito. E aí, quando há um caso de crueldade e maus tratos, Central de Bem-Estar Animal. Então, pra gente encerrar, porque a gente estourou o tempo bem rapidinho. Já. Gostaria só que em um minutinho a Marta falasse os contatos do grupo, né, do Projeto pelos Animais e da associação, para quem quiser ajudar, porque também vocês contam com doações, né, Marta? E depois o Alexandre para dar os telefones de denúncias de maus tratos ou abandono. Nossa, é o Instagram e o Facebook ali, é Pelos Animais SM, e a PASME são as 5 letras ali, bem tranquilo. Tá. No meu telefone fica quase impossível, porque se botou ali eu já recebo a mensagem, é bem tranquilo. Tá bem, então quem quiser ajudar pode procurar então nas redes sociais o grupo e a associação. E as denúncias de maus tratos e abandono, onde podem ser feitas? Sim, não pelo telefone. É tudo pelo e-mail da Central de Bem-Estar Animal, que é cbea.sma@gmail.com. Quer que eu repita? Pode repetir. C de casa, B de bola, E de estado, A de América, S de sapo, M de Maria, A de América, @gmail.com. Certo. Então, né, ia ter mais assunto, mas a gente já passou do tempo. Gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Estiveram conosco a Marta Siqueira, que é tesoureira da Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria e presidente do Projeto pelos Animais. Muito obrigada pela disponibilidade. E ao Alexandre Caetano, né, que é superintendente de controle e bem-estar animal aqui da Secretaria do Meio Ambiente do município, também médico veterinário. Obrigada. Obrigado a vocês. O Análise vai ficando por aqui. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.